Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte dos compostos orgânicos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, já deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Continuando falando então sobre os compostos orgânicos, nós vimos na aula passada os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Hoje nós vamos falar sobre dois grupos muito importantes, as proteínas e os ácidos nucleicos. Primeiro falando sobre as proteínas. As proteínas elas vão ser o segundo elemento mais abundante nos organismos vivos. Nós vimos que a água ela vai ser o composto mais abundante, formando aproximadamente 80% do que tem no corpo dos seres vivos. O restante, na sua maioria, vai ser proteína. Somente uma pequena parte vão ser ocupados ali por carboidratos, lipídios e os outros elementos. Então, a gente vai ser constituído principalmente por água e por proteína. Eu coloquei aqui algumas funções dessas proteínas. Vamos ver quais são elas. A primeira função das proteínas são as funções estruturais. Elas vão constituir boa parte da estrutura do nosso corpo. Cabelo, unha, constituir estruturas da nossa pele, dos nossos ossos, dos nossos músculos. Elas estão praticamente em tudo que existe no nosso corpo. Os nossos músculos, principalmente, vão ser completamente proteico, Tudo que a gente tem de músculo no corpo é proteína. Também vão ser importantes na defesa do nosso organismo. Por quê? Porque a maioria dos anticorpos que nós temos são proteínas, Todos os anticorpos vão ter mais ou menos essa estrutura aqui na forma de Y e eles são de base proteica. Elas também vão ser importantes na produção de hormônios, como por exemplo a insulina e o glucagon, que são hormônios que participam do metabolismo da glicose e que são de origem proteica. E por fim, elas vão ser importantes também no transporte, Nós sabemos que boa parte do oxigênio e do gás carbônico vai ser transportado lá nos nossos glóbulos vermelhos do sangue. Isso só acontece porque no glóbulo vermelho você vai encontrar uma proteína chamada de hemoglobina e essa proteína vai ter a função aí de transporte. Então, as principais funções das proteínas seriam a função estrutural, na formação de estruturas, a de defesa na produção de anticorpos, na constituição, na verdade, dos anticorpos, ou hormonal, na constituição de alguns hormônios e de transporte, como, por exemplo, a hemoglobina, que vai estar presente lá nas células sanguíneas. Outra coisa importante sobre as proteínas é que elas vão apresentar várias estruturas diferentes. Nós vamos ter a estrutura primária, que vão ser somente aqui os monômeros associados, eu vou falar sobre eles. A estrutura secundária, que é bem parecido com aquele fio de telefone antigo, enroladinho. A estrutura terciária, que é quando essa estrutura secundária começa a enrolar sobre si mesma. E a estrutura quaternária, que é quando as estruturas terciárias de proteínas diferentes vão se aglomerando. O que constitui uma proteína? Qual que é o monômero da proteína? Ou seja, qual a menor parte de uma proteína? A menor parte de uma proteína vai ser essa estrutura aqui que nós vamos chamar de AA. Mais claro, o aminoácido, Então, a gente vai ter aqui o grupo amina, mais o grupo ácido carboxílico, formando o que a gente chama de aminoácido. Esse aminoácido, ele vai ser constituído por essas duas estruturas importantes, a amina e o ácido carboxílico, mas o que vai diferenciar ele é esse Rzinho, Nós vamos ter aproximadamente 20 radicais diferentes, exatamente 20 radicais diferentes. Então, nós vamos ter 20 tipos diferentes de radicais aqui que vão formar 20 tipos de aminoácidos diferentes. Esses aminoácidos eles vão ser divididos em dois grupos. Os grupos dos naturais, que são aproximadamente 12 aminoácidos, e os essenciais, que são aqueles que a gente não produz no nosso corpo e nós precisamos adquirir a partir da alimentação. Mas a comida mais famosa no Brasil é o arroz com feijão. E se você comer arroz com feijão todos os dias, você já está adquirindo esses 8 aminoácidos essenciais que você não produz no seu corpo. Já esses 12 que nós chamamos de naturais, o nosso próprio corpo consegue produzir. As proteínas, então, vão ser formadas a partir de vários aminoácidos ligados uns nos outros. Algumas literaturas dizem que a partir de 20 aminoácidos nós já temos uma proteína, outros dizem que a partir de 40 aminoácidos nós temos uma proteína e outros dizem que até mais para constituir uma proteína. O que sabemos é que as proteínas são formadas a partir de ligações peptídicas, que é quando você pega um aminoácido, liga no outro, que liga no outro e assim sucessivamente. Então, quanto mais ligações peptídicas tiver, mais aminoácidos vão estar ligados
e mais proteínas vão estar sendo construídas ali. Outra coisa importante é que essas proteínas elas podem ser desnaturadas. Vou dar um exemplo. O que pode desnaturar uma proteína é a temperatura ou alteração no pH. Quando eu for falar do pH, eu vou deixar aqui para falar de enzimas, mas em relação à desnaturação por temperatura, o nosso cabelo, por exemplo, ele é proteico. Quem tem um cabelo cacheado sabe que quando você aquece o cabelo com o secador, por exemplo, você começa a esticar aquela fibra capilar, ou seja, você está desnaturando a proteína. Então, o calor do secador, ele começa a desnaturar aquela proteína e o seu cabelo vai esticando. Mas aí, quando você molha de novo, ele volta a cachear, né? Então, significa que você desnaturou a proteína, ela mudou a forma, mas depois ela voltou para a forma original. Nem sempre isso vai acontecer. Vou dar outro exemplo. Se você pega lá aquele bife bem suculento, você pega o bife e joga na frigideira quente. Na hora que você retira o bife da frigideira quente, por mais que seja o mais rápido possível, você vai ver que a coloração do bife ele já mudou. Então, significa que você desnaturou aquela proteína e você não vai conseguir voltar atrás. Então, algumas proteínas podem ser desnaturadas e voltar ao seu estado inicial e outras não. Outra característica importante sobre as proteínas é que algumas podem ser enzimas. O que são enzimas? São um tipo específico de proteínas que tem a capacidade de diminuir a energia de ativação das reações químicas, ou seja, vão acelerar os processos metabólicos. Vou dar um exemplo. Então, nós vamos ter aqui a lactase, que é um tipo específico de enzima, cuja função é quebrar, imagina que isso aqui seja lactose. Lembra de ose e açúcar do leite. Então, aqui é a lactose, que é o açúcar do leite, ela precisa ser quebrada e dividida em glicose, que é o que o nosso corpo vai usar para produzir energia, mais galactose, que é um outro tipo de açúcar. Então, com a enzima, eu consigo encaixar essa enzima no substrato, que seria aqui a lactose, e quebrar, né, esse açúcar aqui, dando origem à glicose mais a galactose. Se a gente não tivesse essa enzima, provavelmente essa reação não aconteceria ou demoraria um tempo muito grande para acontecer. Então, a enzima ela vai acelerar esse processo. A maioria das enzimas vão terminar em ase. Nós vimos que os carboidratos terminam em ose e as enzimas, né, as proteínas que são enzimas, vão terminar em ase. Vamos ter alguns exemplos como a lactase, mas nós temos também a lipase, helicase. Então, tudo que terminar em ase, você já pode saber que é uma enzima. Beleza, pessoal? Falamos um pouco sobre proteínas. Por que proteínas está junto com ácidos nucleicos? Porque eles estão diretamente ligados e vocês vão entender o porquê. Próximo grupo que nós temos são os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? O nome já diz, é uma molécula ácida que está onde? Dentro do núcleo das células. Quem são essas moléculas? São o DNA e o RNA. Todas essas duas moléculas, tanto o DNA quanto o RNA, vão ser constituídas por nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos seriam os monômeros, né, as menores partes desses ácidos nucleicos aqui. Todo monômero vai ser constituído por um grupo fosfato, por um açúcar, que nesse caso aqui vai ser uma pentose, e aí pode ser uma uma pentose do tipo ribose ou desoxirribose. E vamos ter também aqui as bases nitrogenadas, que aqui eu representei uma com 2 anéis de carbono e nitrogênio. Pode ser aqui a adenina e a guanina nesse caso aqui. Mas além da adenina e da guanina, nós vamos ter a citosina, a uracila e a timina, ou seja, 5 bases nitrogenadas diferentes. Agora vamos aos ácidos nucleicos específicos. O primeiro que nós vamos ver é o DNA. O que significa DNA? Significa ácido desoxirribonucleico. Tá ao contrário porque vem do inglês. Então aqui pra gente o certo seria ADN. Mas como é universal, então DNA, que seria ácido desoxirribonucleico. Qual a principal característica do DNA? A principal característica do DNA é que aqui ele vai ter fita dupla ou dupla hélice, que é como se fosse uma escada em espiral. Em relação ao açúcar, o açúcar presente aqui no DNA vai ser uma desoxirribose, ou seja, é uma ribose sem o oxigênio nessa parte aqui de baixo. Vai ter só o hidrogênio, não vai ter o oxigênio. Por isso, desoxirribose. E outra característica importante é que você vai ter como base nitrogenada a adenina, a timina, a citosina e a guanina.
Olha só, pessoal, adenina, timina, citosina e guanina são as bases que vão estar exclusivamente aqui no DNA. Quando nós chegarmos no RNA, nós vamos ver que tem uma diferençazinha, mas já já a gente chega lá. Outra coisa importante é que o número de adenina sempre vai ser igual ao número de timina, assim como o número de citosina sempre vai ser igual ao número de guanina. Vamos lá. Imagina que aqui eu tenho uma adenina e aqui uma timina. Então, nós vamos ter duas ligações e aqui eu tenho uma citosina e uma guanina, nós vamos ter 3 ligações. Então, adenina e timina sempre vão ser pares e sempre por 2 ligações, assim como citosina e guanina sempre vão ser pares e sempre com 3 ligações. Ligações ou pontes aqui de hidrogênio, tá bom? Então, se aqui tiver adenina, aqui obrigatoriamente tem que ter timina. Se aqui tiver citosina, aqui obrigatoriamente tem que ter guanina. Se tiver guanina, aqui tem que ser citosina e assim sucessivamente. E aqui 2 ligações, 3 e aqui 3. Pronto, essa é a estrutura básica da molécula de DNA. Esse DNA, ele pode se replicar, ou seja, produzir uma cópia dele mesmo. Isso acontece sempre que a célula vai se dividir. Então, nós vamos ter aqui uma fita que a gente chama de processo semiconservativo, porque a cópia do DNA vai ser exatamente idêntico à molécula inicial. Então, a replicação é um processo semiconservativo, né? Você vai ter aqui adenina e timina e na outra fita você vai ter a mesma coisa, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, igual tá aqui na sua cópia. Então, acontece a replicação. O outro ácido nucleico que nós temos é o RNA, que é o ácido ribonucleico, onde o açúcar, o nome já diz, vai ser uma ribose, ribo de ribose, né, ribonucleico, e as bases nitrogenadas agora vão ser diferentes. Aqui, ó, nós temos adenina, como no DNA, citosina, como no DNA, e guanina, como no DNA. O que muda no RNA? O RNA, ele vai ter a uracila no lugar da timina. Então, você pode dizer que timina vai estar sempre no DNA e a uracila sempre no RNA. Outra coisa diferente é que o RNA, ele é fita simples, ele não tem uma fita dupla, uma dupla hélice, uma escada como no DNA. Então, aqui vai ter a fita simples, aí você pode ter adenina, uracila, guanina, uracila, citosina e assim sucessivamente. É sempre uma fita simples. Nós vamos ter 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro, ele carrega uma mensagem, então ele vai ser utilizado para a síntese de quem? Tcharam! Das proteínas, por isso que eu falei que eles estão diretamente ligados. RNA é o que a gente utiliza para fazer proteína. O RNA mensageiro, ele carrega a mensagem da proteína que a gente quer sintetizar. O RNA transportador, ele só vai carregar aquela sequência de aminoácidos que vão ser sintetizados mais tarde. E o RNA ribossômico vai dar origem à estrutura ribossômica, que é aquela organela lá responsável pela síntese de proteínas. E aqui, pessoal, eu coloquei uma setinha onde eu coloquei de DNA para RNA. E aí, esse processo aqui, onde o DNA se transforma em RNA, nós vamos ter aqui a transcrição. E quando o RNA se transformar na proteína, nós vamos ter a tradução. Então, o que nós sabemos? Que o DNA vai ter todas as suas informações genéticas, né, todos os seus genes, que são pedaços aqui do DNA com alguma função. Esse DNA vai ser copiado aqui em RNA, e aí esse RNA, então, vai ser transformado em proteína. Então, você vai ter aqui uma transcrição de DNA para RNA e uma tradução de RNA para proteína. Por isso que eles dois estão diretamente ligados. Função do DNA, guardar informações genéticas. Função do RNA, sintetizar proteínas. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.